E aí, tudo bem? Vamos falar de um assunto que mexe com a vida de todo mundo: dinheiro. Mais especificamente, por que as pessoas ganham o que ganham? Já parou para pensar por que algumas profissões pagam rios de dinheiro e outras nem tanto? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa questão, que é um verdadeiro quebra-cabeça, e vamos montar ele juntos, peça por peça, para entender a economia e a sociedade por trás de cada salário. Essa é a grande questão, né? A gente vê todo dia, de um lado mansões gigantescas, do outro apartamentos bem pequenos. Essas diferenças enormes de renda moldam o nosso mundo, onde a gente mora, o que a gente come, as oportunidades que a gente tem. E a resposta, acredite, vai muito além daquela história de oferta e demanda. A coisa é bem mais complexa. Para a gente ter uma ideia, vamos pegar uns exemplos lá dos Estados Unidos que ilustram bem essa discrepância. Pensa num médico. Ele pode ganhar, sei lá, uns $200 mil por ano. Agora um policial. A realidade já é outra, uns 50 mil. E um trabalhador rural. Aí o valor cai para uns $20 mil. São realidades financeiras completamente diferentes. E é a partir daqui que a nossa análise começa. Ok, vamos começar pelo mais intuitivo, pelo mais óbvio, a natureza do trabalho em si. Porque, vamos combinar, nem todo emprego é igual. Alguns são tranquilos, no ar-condicionado, outros são bem perigosos, desgastantes. E claro, isso tem um preço no mercado. E para explicar isso, a economia tem um conceito fundamental: o diferencial compensatório. A ideia é bem simples, na verdade. O salário não é a única coisa que conta. Para convencer alguém a fazer um trabalho difícil, perigoso ou simplesmente desagradável, as empresas precisam oferecer um prêmio, um salário maior, para compensar o lado ruim da coisa. É o mercado tentando equilibrar não só o dinheiro, mas a qualidade de vida no trabalho. E olha, exemplo é o que não falta. Mineradores de carvão, por exemplo, que lidam com poeira e risco de desabamento, obviamente ganham mais do que outras pessoas com o mesmo nível de estudo. Quem trabalha de madrugada, virando à noite, também recebe um adicional por isso. E se a gente comparar um gari com um salva-vidas? A cidade precisa pagar mais para o gari. Afinal, é um trabalho essencial, mas pouco glamuroso. Sem esse incentivo financeiro, ficaria difícil encontrar gente disposta a fazer. Beleza, já falamos sobre as características do emprego, mas isso é só uma parte da equação. Agora a gente precisa virar o jogo e olhar para a pessoa, para as habilidades, para o conhecimento que cada um de nós carrega. E para isso, os economistas usam um termo muito importante: capital humano. Pensa na educação não só como algo que a gente aprende, mas como um investimento. Você gasta tempo, gasta dinheiro agora para aumentar sua produtividade e lá na frente ganhar mais. É a mesma lógica de uma fábrica que investe em máquinas melhores. A gente investe na gente mesmo através do conhecimento. E o retorno desse investimento, olha, tem crescido de um jeito absurdo. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele mostra o caso dos homens nos Estados Unidos. Lá em 1980, ter um diploma universitário significava ganhar em média 44% a mais. Quase 30 anos depois, em 2008, essa diferença dobrou. Saltou para 88%. Para mulheres, a história é parecida. O prêmio salarial foi de 35% para 71%. Ou seja, o incentivo para estudar nunca foi tão grande. Mas por que essa diferença cresceu tanto? Os economistas têm duas grandes suspeitas. A primeira é o comércio internacional. A gente importa mais produtos feitos com mão de obra barata de outros países e isso diminui a procura por trabalhadores menos qualificados aqui dentro. A segunda é a tecnologia. A revolução digital aumentou muito a demanda por quem sabe lidar com computadores e, ao mesmo tempo, automatizou vários serviços que antes precisavam de gente. No fim das contas, provavelmente é uma mistura dessas duas forças. Agora, aqui tem um debate bem interessante sobre o real valor da educação. A visão tradicional, a do capital humano, diz que a faculdade de fato nos torna mais produtivos. Mas tem uma outra teoria, a da sinalização, que diz o seguinte: talvez a faculdade não mude tanto a gente, mas ela funciona como um sinal, um carimbo para os empregadores de que aquela pessoa já é inteligente e esforçada. É basicamente um jeito de se destacar na multidão. Bom, já falamos do tipo de trabalho, do capital humano, mas mesmo juntando tudo isso, a conta ainda não fecha. Falta uma parte enorme da explicação. E essa parte, bom, essa é bem mais difícil de medir. E é aqui que vem um dado que é, no mínimo, surpreendente. Se a gente pegar tudo que dá para medir, anos de estudo, experiência de trabalho, setor, tudo isso junto explica menos da metade da diferença de salários entre as pessoas. O que isso quer dizer? Que a maior parte da variação vem de coisas que não cabem numa planilha. Talento natural, pura força de vontade e sim uma boa dose de sorte. E isso nos leva direto para o fenômeno dos superastros.
Por que os melhores atores ou atletas ganham valores astronômicos? Muito mais do que os melhores encanadores ou carpinteiros. Isso só acontece em mercados com duas características bem específicas. Primeiro, todo mundo quer consumir o que o melhor profissional oferece. E segundo, a tecnologia permite que esse profissional atenda todo mundo de uma vez a um custo muito baixo por pessoa. Ok, agora a gente chega na parte mais complexa, mais delicada do nosso papo, a discriminação. É um assunto que mexe com as emoções, mas vamos tentar olhar para ele com a lente da economia, usando dados para separar o que é fato do que é opinião. Os dados brutos, sem filtro, mostram diferenças salariais bem grandes. Nos Estados Unidos, em 2008, um homem negro ganhava, na média, 21% a menos que um homem branco. Uma mulher branca, 24% a menos. E uma mulher negra, 13% a menos que uma mulher branca. Olhando esses números assim, de cara, eles parecem uma prova cabal de discriminação no mercado, certo? Mas calma lá. É aqui que a análise econômica exige um cuidado extra. O ponto-chave é que esses números brutos não controlam por outras variáveis. Eles não levam em conta, por exemplo, diferenças na média de escolaridade, na qualidade da educação, na experiência ou nos tipos de carreira que cada grupo tende a seguir. Então, esses dados são o começo da investigação e não a conclusão. Então, como é que os pesquisadores fazem para isolar o efeito puro da discriminação? Uma das formas mais inteligentes é através de experimentos de campo. E essa pergunta aqui nos leva a um dos estudos mais famosos e reveladores sobre esse tema. A metodologia foi simplesmente brilhante. Os pesquisadores criaram milhares de currículos falsos e enviaram para anúncios de emprego de verdade. O detalhe, os currículos eram idênticos em qualificação, experiência, tudo. A única coisa que eles mudavam era o nome no topo da página. Metade tinha nomes tipicamente associados a pessoas brancas, como Emily. A outra metade, nomes comuns na comunidade afro-americana, como Lakeisha. E o resultado foi chocante. Os currículos com nomes como Emily receberam 50% mais ligações para entrevistas do que os currículos idênticos com nomes como Lakeisha, 50%. Como todo o resto era igual, a conclusão do estudo foi inevitável. A discriminação racial ainda é uma característica bem presente no mercado de trabalho. Diante de uma evidência forte como essa, um economista se pergunta: mas por que o mercado não corrige isso sozinho? A teoria econômica clássica sugere que a competição deveria ser um antídoto natural contra a discriminação, simplesmente pela busca do lucro. Pensa comigo. Uma empresa que se recusa a contratar um grupo qualificado está, na prática, limitando seus talentos e provavelmente aumentando seus custos. Uma concorrente esperta que não discrimina pode contratar essas pessoas, ter uma vantagem de custos e, no limite, quebrar a empresa preconceituosa. Então, por que a discriminação ainda existe? A teoria mostra que esse antídoto do mercado pode falhar em duas situações principais. A primeira é quando os próprios clientes têm preconceito e estão dispostos a pagar mais caro por isso. Nesse caso, ironicamente, discriminar vira algo lucrativo. A segunda situação é quando o próprio governo impõe leis discriminatórias, forçando as empresas a agirem de certa forma e anulando a lógica da competição. Ufa, chegando ao final, o que a gente pode concluir? Que a resposta para por que as pessoas ganham o que ganham não é uma linha reta. É uma teia super complexa de fatores. É uma mistura das características do trabalho, do capital humano que a gente acumula, do talento e do esforço que ninguém consegue medir, de uma dose de sorte e, infelizmente, dos preconceitos que ainda existem no mercado. E eu quero terminar com esta citação, que é muito poderosa. A economia nos dá as ferramentas para entender por que a distribuição de renda é do jeito que é. Ela explica os mecanismos. Mas a teoria econômica não pode e nem tenta nos dizer se o resultado final é justo, se é bom, se é desejável. Essa é uma pergunta que a economia não responde. É uma pergunta que nós, como sociedade, precisamos responder.